Também. Mas me dá aí pra anotar pra você rapidinho. Me dá aí. Quem quer conhecer a quarta melhor raça de cavalos do mundo? Realização Marcha Brasil Assessoria e Negócios. Muito boa noite, Brasil. Bem-vindos ao Marcha e Viola da noite de hoje, iniciando mais um projeto. Vou ligar a nossa luz aqui, que ficou um pouquinho desligada. Agora dá boa noite em nome de Clés Hotel, Lara Móveis Rústicos, Goiás Botas e Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Machador. Quero dar boa noite a todos os nossos seguidores da Marcha Brasil Assessoria e Leilões. E em nome do Marcha e Viola de hoje especial, vamos receber um dos grandes apresentadores, instrutores e conhecedores do nosso cavalo. E eu vou até a região da Grande BH falar com meu querido amigo Ítalo Bretas. Boa noite, meu amigo. Boa noite, campeão. Tudo bem, né? Boa noite, Brasil. Boa noite a turma que nos segue, que está nos assistindo aí, nos acompanhando. Grande satisfação estar aqui hoje, podendo contribuir um pouco mais, né? Com as grandes lives, né, que você tem feito, né? Semana passada eu acompanhei até uma do Ayrton, muito boa, né? Muito bacana. E sempre inovando, né, meu amigo? Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que foi muito enriquecedor as lives para todos nós, né? E você também é um campeão de live também, participando de tudo, né? Eu comecei até um pouco atrasado, sabe? Acho que a gente poderia ter participado até demais, mas infelizmente faltou um pouco de recurso da nossa parte, acredito eu, que nós entramos um pouco mais atrasado, porque infelizmente a gente acaba, aqui em casa eu corro pro escanteio, bato escanteio, vou pro gol, defendo ao mesmo tempo, então o pau quebra, sabe? Mas agora a gente está tendo um pouco mais de disponibilidade, organizei a casa, e o que puder a gente está fazendo para contribuir com o Manga Larga Machador principalmente, a gente vai estar aí sempre, compartilhando conhecimento, né? E inovando junto com os amigos, né? No caso, a Marcha e Viola aí, sempre enriquecendo aí a turma com conteúdo, né? E eu vou te dar você é a primeira entrevistada, nós estamos aí com 3 meses e meio de live, nós somos a única live diária do Manga Larga Machador, e hoje estamos de cenário novo, estreando o cenário novo com o Ítalo. Então, assim, hoje, depois de 20 dias, né, pessoal, ela está montando o cenário aqui, o cenário novo, dia 29 temos leilão já aqui, estreando com o Ítalo. Queria falar um pouquinho da tua trajetória. Eu conheço você desde a época do expoente, e é um cara que aprendeu muito no cavalo, nos criatórios, estudou muito. Como é que é a tua trajetória? A gente já conhece, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora da tua trajetória, como até chegar ao CTE. Então, eu tive a oportunidade de começar, né, na minha cidade, em alguns pequenos áreas, e também, como a maioria da turma, nas poeiras, né, que a região nossa tem bastante poeira até hoje. E comecei lá nas poeiras, correndo prova profissional, 3 tambor, baliza, 5 tambor. Quando eu tinha meus 15 anos, até os 17, 18, né? A turma que me acompanhava me pedia, geralmente, nas poeiras, para tocar os cavalos de marcha no domingo. As profissionais eram no sábado, no domingo eram os concursos de marcha. E como eu tinha um assento bom, porque foi naturalmente adquirido nas provas, né? A gente acaba tendo um equilíbrio melhor, um assento melhor, né? Aí eu sobressaí nas apresentações, né? Por esse equilíbrio, e as pessoas iam me instruindo ali, quem tinha mais contato com o cavalo de marcha, né? Os moares, o Manga Larga Machador, alguns animais sem registro, até mesmo Campolina. Então, eu comecei lá. E logo em seguida, eu tive a oportunidade, eu comecei a destacar na região, eu tive a oportunidade de trabalhar no Aras Visão. Do Vandermelo. Foi no Vandermelo, que foi de 2000 para 2001. Foi quando eu entrei no Aras Visão. Que aí eu já entrei profissionalmente. Antes eu tinha trabalhado em alguns aras, já na região de Itabira, pequenos aras, mas a turma que julgava as poeiras eram os árbitros,
Fernandinho jogava muito, Emílio jogava muito, Robertinho Naves jogava bastante poeira lá na região, e outros, Ribas, vários árbitros da associação. E aí eles me indicaram para o Wander, falar que tinha um menino de potencial na região de Itabira, e que eu já tinha comentado que eu iria, se tivesse oportunidade, trabalhar no Aras melhor, né, se pintasse, e o Wander me convidou em 2000 para 2001. Em 2001 eu fiz a minha primeira nacional, que foi com a Lanterna da Visão, pelo Aras Visão, né, e já de início eu fui campeão nacional com ela e campeão dos campeões com ela, né, então fui muito abençoado, né, até então. Logo em seguida eu migrei... Naquela época que você estava no Wander, você pegou então Federal da Visão, Húngaro, você pegou toda aquela turma, né? O Húngaro era potro novo, ele tinha poucos filhos. A primeira filha do Húngaro mesmo, a primeira leva foi quando saiu a Nata. A Nata estava no cabeça, era potrinho de ano. E o Federal já era mais velho e era o pai da Lanterna já, né? Então peguei a Hortelãzinha, que já era reservada campeã nacional, que era filho da Treituba, Hortelã, irmã própria até irmã própria do Federal, se eu não me engano, né? Ela já estava parada, mas era das grandes doadoras lá na época. Inclusive o Maurício Odebrecht comprou ela, se eu não me engano. E aí veio a Lanterna, e eu cheguei até puxar a Nata, numa ocasião, numa exposição de Sete Lagoas e numa exposição de Uberaba, porque a gente estava sem puxador, e a gente fazia de tudo um pouco, e eu cheguei a ganhar a pista com a Nata puxada também, sabe? A Nata eu falo que é uma égua muito abençoada, que todo mundo que mexeu com a Nata, que eu conheço, ganhou pista com ela. Indiferente da pista, todo mundo que botou a mão no cabeça da Nata, ou seja puxando, ou seja montado, sempre ganhou algum campeonato com ela, sabe? E quem acompanhou ela sabe que eu estou falando que ela chegou a fazer 2 nacionais. Acho que a primeira foi com o Cid, que está lá no Figueira. Ela foi reservada campeã nacional com ele. E voltou no outro ano com o Rodriguinho, foi campeã e campeã das campeãs nacional. Inclusive eu fui reservado campeão dos campeões com a Sinira dela, em 2004. Se eu não me engano, foi 2004 mesmo. Já pelo treinamento melviano. Então eu saí do Wander, fui pro Expoente. Foi quando a gente nos conhecemos, quando nós nos conhecemos lá. Nós 2002, isso. Isso, 2002. O Aras Expoente estava sendo desenvolvido mesmo nessa época. Eu acho que ele já tinha começado em 2000 ou 99, se eu não me engano. Né? Foi quando o Clóvis resolveu investir e buscou o Paulinho para coordenar e fazer embrião. E o Paulinho formou uma nova equipe, né? Comprou os animais melhores. Né? E aí nós migramos para o Sul, na época. Eu saí da Nacional com uma proposta muito boa já para ir para o Sul. Aí eu já tinha até acertado com o Wander, tudo, expliquei para ele a situação. Aí eu fiz a Nacional para ele, e da Nacional mesmo eu fui para o Expoente. Em 2002 já conquistamos também com a Duna e a Sabrina, fizemos uma dobradinha no Campeão dos Campeões. Né? Voltei para Minas em 2003, na época que o Fernandinho me propôs montar o centro de treinamento melviano, né? E já em 2003... fizemos de novo uma dobradinha no Campeão dos Campeões com Itaqui Ninja e Chica da Esperança. Então foram 3 anos seguidos, fazendo 3 éguas campeãs das campeãs. Itaqui Ninja e Chica era do Antônio ou estou enganado? Do Alcântara, não era? Era do Antônio e do Luxor. Era de sociedade do Antônio e Luxor, os dois. Né? A Sinira foi reservada campeã dos campeões para a Chica. Aí o Antônio comprou. E no ano de 2004 ela voltou para mim. Ela voltou para mim e eu fiz reservada campeã dos campeões para a Nata, da Visão. E foi até muito bacana que a Nata ganhou dela já na categoria. E aquele ano, o sistema, a gente podia escrever ela já direto para o Campeão dos Campeões. Os animais que eram campeão nacional no ano anterior, você poderia já escrever direto. Isso, o regulamento permitia. Eu não sei se ainda permite, mas antes permitia. E eu escrevi ela para a categoria e para o grande já automático. Porque para a gente sentir, né? Você acaba... Eu falo muito para a turma. As regionais, as compras de marchas regionais são a prévia. Né? Acho que a turma tem que valorizar um pouco mais isso, porque perde muita oportunidade. Por exemplo,
Ah, Ítalo, o bom é fazer uma prova só e guardar meu cavalo para nacional, depois manca, depois isso. Não. Na verdade, o que faz o animal ter uma lesão são uma série de fatores de menos a pista, de menos a competição em si, né? Isso. Mas você tem que ter esse parâmetro. E eu aconselho a turma que quer levar um cavalo para nacional já de início, aí, já dando até uma dica, que pelo menos uma vez por mês saia com esse cavalo. Principalmente com região diferente, hábito diferente, para você ter realmente comparativo, né? E a gente realmente poder alinhar. Então, no caso, a Sinira fez uma prova boa, deu um certo aperto na Nata, mas pelo perfil da Nata e pelo perfil dela, eu comentei assim, não, nós vamos voltar e vamos voltar bem, porque a Nata já era uma égua mais dolorida. Ela teve uma lesão na mão vindo de Uberaba, e ela ficou com a sequelazinha no tendão. Na época que eu trabalhei no Visão ainda. E sempre ela ficava com essa mão mais dolorida. E na época tinha, se eu não me engano, tinha seletiva. Se eu não me engano, em 2004 ainda tinha seletiva. Tinha. Então ela fez seletiva, fez a prova e fez o campeão dos campeões. Então ela fez 3 provas dentro da Nacional. E a Sinira era um pouco mais íntegra, né? Então, na verdade, a gente não estava nem contando só com o sucesso da Sinira, mas infelizmente também com um pouquinho da falha da Nata, né? Que ela ia estar, teoricamente, mais dolorida, né? Então, é informação privilegiada, né? E acontece. Mas foi muito bacana. Posteriormente, eu fui para o Aras Lux, né? Eu saí do Fernandinho para ir para o Aras Lux. Foi quando eu fiz a transição até vir montar o centro de treinamento, né? Do Ítalo Bretas. E aí, lá, quando eu fui, eu levei o Turbante, Morro Grande da Zizica, comigo. Sim. E o Turbante chegou a ser campeão dos campeões nacional lá também. Então foram de 2002, 2003, 2004, 2005, seguidos, graças a Deus, nós colocamos um campeão dos campeões no pódio, né? Nós fizemos uma dobradinha com as fêmeas, com a Duna e com a Sabrina. Na época o Sérgio trabalhava com a gente no Expoente, fez a Grande da Raça com a Sevilha, né? Que é cria aí de São Paulo, né? Do Beto. Isso. E 2004... 2003, dobradinha, né, com o Ninja e com a Chica. 2004, reservado com a Sinira. 2005, com o Turbante. Aí eu fui montar o centro de treinamento. Minto. 2006 ainda eu fiz exposição no Lux. Nós ganhamos com as pontas puxadas e com o castrado. E 2007 que eu montei o centro de treinamento. Foi quando eu preparei o Guaritá. Ganhei com o Guaritá, ganhei com o Bad Boy. E já no centro de treinamento, né, foi o primeiro ano desse centro de treinamento. E 2008 veio o Bad Boy, não, o Demolidor Tandy. Até então o cavalo júnior. Até então era o cavalo júnior mais novo a conquistar. O cavalo mais novo, né? A conquistar o título de campeão dos campeões. Perdeu esse ano de 2019 esse título de ser o único para o comandante Alfar. Que o comandante também veio a ser, né, campeão dos campeões. Então, assim, já trabalhando pelo centro de treinamento, né, nós fizemos o Demolidor, e 2013 a Bailarina, Toca do Lobo, reservada a campeã das campeãs. Né? Entre outros resultados nacionais que eu levo bem em consideração, gosto de falar, fora os campeão, reservado campeão, primeiro prêmio, que são todos importantes, né? Mas teve também 3 cavalos de marcha picada, que foram grandes da raça, né? Na verdade foram 4. Foi o Quartel Dante, marcha picada, foi grande da raça, 2010. Isso. Eu acho que 2011, o Oxalá da Boa Nova, reservado grande da raça. E 2010, 2011, 2012, o Oxalá foi 2011. E 2012, o Verniz da Calçalândia. Também foi grande da raça marcha picada com a gente nacional. Né? E depois, 2016, o Hack 33 Artesão foi primeiro prêmio no grande. Então também nós tivemos essa oportunidade de estar treinando e apresentando e tendo bons resultados na marcha picada, né? Então o Mangalaga Machador, ele nos proporciona muitos bons momentos, né? O tempo todo, né? Até hoje, né? Você que é de uma época nossa aí e acompanhou muito, eu acho que o estado de São Paulo, eu acho que foi sempre bem beneficiado com o cavalo, né? Ou não? Desde o começo já teve uma tropa melhor. É assim, eu fiquei em São Paulo durante 18 anos. Hoje nós estamos aqui em Passo, voltamos para Passo, o estúdio está aqui, está tudo aqui.
E aí eu conheci grandes cavalos, que você lembra, Meirelles Jamaica, Meirelles Luciano, a Caiada Selva Morena, vamos lá. Aí você vai lá no Serginho de la Crosse, Boeing Serena, o próprio Seiko, o trabalho que o Berma fez. Então, assim, nós tivemos muitos criadores de São Paulo com criatórios, o próprio Aras Café aqui no Tonhão. Quantos animais café saíram para o mundo? Não vou falar para o Brasil, para o mundo, né? Então, a tropa, até hoje, então a tropa passou por uma oxigenação, que a gente pode dizer assim, e melhorou a cada dia. Só que 90%, vamos botar 60% dos animais do Brasil hoje tem sangue aqui, tem café, tem Esperança, tem Selva Morena, tem Meirelles, tem a tropa do Serginho, tem JB do Hogar, tem Tuverava. Então, eu acho que assim, à medida que a tropa foi evoluindo, essas linhagens também foram. E você deve ter visto, por exemplo, Jamaica ganhou muito, né? Deu show na pista. Chica da Esperança, acabou de falar, show na pista. Original de Santa Lúcia, foi um cavalo, não tem nem o que falar. Nobre, lá do Virgílio, mesma coisa. Então, assim, eu acho que a Hogar, se for citar os cavalos aqui, eu acho que é um trabalho... Sinira, o Berma estava... Uma das primeiras lives que nós fizemos aqui foi com o Berma. E quando o Berma entrou, muita gente ficou assim, ele é o Berma, o povo não conhecia o Berma. E que é um cara fazer um trabalho tão conciso como ele fez, eu não sei nem se ele está aqui, mas fez um trabalho maravilhoso. Você viu o trabalho dele? Nós tivemos ali Sinira, Safira, Seu Chico, tem animais ali que arrebentaram. Isso. Aí tem o Passo Fino, desse histórico do Dr. Luiz Carlos, muitos anos. Passo Fino, quantos campeões nacionais vieram do Passo Fino? Você já disputou na pista com ele. Eu acho assim que o trabalho atualizou. Hoje a gente vê que o cavalo mudou muito, e aí eu vou começar com as perguntas para você. Pessoal que está assistindo a gente aqui, eu queria que escrevesse aqui de onde vocês estão nesse momento e quais animais que vocês acompanharam com o Ítalo. Vamos prestigiar o nosso convidado de hoje. Quais animais que vocês viram o Ítalo ganhar? Pode começar a escrever a partir de agora. São 8h45, Marcha Viola de hoje recebendo o Ítalo Bretas. O pessoal pode escrever qual animal que você viu na pista ganhando com o Ítalo. Ítalo, a gente sabe que o cavalo mudou. Eu acho que o machador, por ser uma raça nova, nós somos mais antigos do cavalo, posso dizer assim, eu e você, eu tenho 27 anos de cavalo, você também já tem história. E o cavalo melhorou muito. Eu acho que os julgamentos vão melhorando, os acertos e erros, a associação tenta melhorar, os árbitros tentam se reciclar. Você é um cara que dá muito curso, eu sei. Mas o que você vê hoje, por exemplo, vamos citar duas coisas que eu vi no julgamento que eu gostei muito. Por exemplo, rédea livre, primeiro ponto. O que você achou? Eu achei um fenômeno. Eu acho que ela tem um pouco de conflito. Qual o conflito que eu acho? Que tem pessoas que não entenderam ainda a real função dela. Né? Muita gente foi para o lado do temperamento. Que aquele animal mais sanguíneo, etc, etc. Eu acho que no começo pode até ter começado com essa ideia, mas a questão da dissociação do animal encartado, no caso da macho picada, ou na batida, o animal que não seja natural, que seja um animal mais imposto à atitude, né? Então isso realmente favoreceu ao melhor, né? Realmente mostra quem dissocia ou quem não dissocia. Inclusive tem vários animais que quando perde a rédea livre, no final, ele dissocia mais do que na mão do apresentador. Você pode perguntar aos árbitros que eu vou falar isso com você. Né? Falou assim, olha lá, o cavalo agora dissociou. Então ele estava tão exprimido, tão na pressão, que estava perdendo a real dissociação, né? Dissociação natural. Então acredito que ela tem que ter um peso muito maior hoje, e a turma ainda buscar mais isso, na questão da pureza, né? Do bom cavalo, do melhor cavalo, do que só no temperamento, como no início foram falado muito sobre temperamento. Né? Você acha que, por exemplo... Não, mas é isso mesmo, você foi onde eu ia te perguntar. Eu acredito que muita gente não entendia, criticava por não entender o que era a questão da rédea livre. E nada mais é que ver o animal ao natural, você concorda? Exatamente. E tem uma coisa mais que eu acho que hoje eu tenho batido na tecla, inclusive a gente tem ano de eleição. Eu já falei com um dos candidatos, eu tive a oportunidade de participar de algum bate-papo com eles. Amanhã eu vou ver se eu consigo ir na Cristiano para ter um bate-papo com ela, que vai ter uma apresentação amanhã. É sobre a ideia da marcha curta. Por que marcha curta? E não marcha reunida?
Eu acho que o atraso nosso hoje, que complicou um pouco, que deu uma retrocedida aí, por conta da forma do entendimento também, que o entendimento, a interpretação, que eu acho que confundiu. Por exemplo, quando saiu da correria para toada, e quando perfilou os animais. Então, quando foi perfilado, automaticamente favoreceu o árbitro a ver o número, a classificar, porque está todo mundo numa constância. Só que a gente vê na Nacional é quase um tromba-tromba, e em algumas exposições. A turma alinha, adianta, vai passar perto da casa dos árbitros, passa bonitinho, daí a pouco lá em cima diminui todo mundo de uma vez, dá aquela mexida, né? Uns espreme, outros dá uma pressão, passa de novo correndo. Então, quer dizer, o sistema ainda pode melhorar, e acho que a gente deve colocar na cabeça, tanto eu, treinador, como os próprios árbitros e os companheiros aí, treinadores, e o criador mais ainda, porque ele tem que criar esse tipo de cavalo, é que o nosso animal ele tem a marcha curta, não a marcha reunida. Qual a diferença? A diferença é que quando eu reúno um cavalo, eu busco um engajamento. Muitas das vezes... uma ação. Reunir é uma ação, exatamente. Isso. Quando eu reúno, que é o ideal, para dar uma marcha reunida, eu já altero a naturalidade. A turma, o que a turma fazia? A turma não reunia, a turma espremia, os animais verticalizava, né? Verticalizava. Aí começou uma seleção por deficiência, que é o mais perigoso. Porque a turma começou a selecionar animais que têm facilidade por alguma deficiência de ângulo, de braço, tem uma mão mais limitada, até a questão da tíbia, às vezes um pouco mais fora da massa, e outros ângulos de perna, que faz o animal ele verticalizado do que ele ter a extensão tão desejada, né? Porque a gente quer flexão e extensão, nada exagerado, que é o grande ponto de equilíbrio. Mas com essa marcha reunida, a turma confundiu, começou a verticalizar a tropa, amassou demais, buscou uma postura desejada até para o passo fino, vamos falar a verdade, né? Aí a turma do lado de fora, os mal informados, vai para o companheiro lá na frente, bota no zerinho, como é que é o nome que eles falam? Dá uma maquinada. Maquinada, isso, dá uma maquinada. O termo é esse, dá uma maquinada. Na verdade, a gente não quer que maquina, a gente quer que marcha. Deixa seu cavalo marchar na toada dele. Então, é o grande pulo que eu acho que a associação agora, ela pode dar o saque, a turma técnica, não sei quem vai continuar aí, se é o saque mesmo, capitaneando. O saque, eu acho que ele defende muito dessa ideia, que eu já estou falando, que essa marcha, ela tem que ter progressão, que o saque é das antigas, né, da época nossa aí, que pegou grandes, bons cavalos, né, e o sistema obrigou a turma, o sistema da suposta toada, que toada é marcha curta. Como diz um amigo meu, viajeiro, bota ali, por que não bota no viajeirinho e vai? Né? Aí, mas vai perder o brilho. A gente não quer a rédea livre, porque a rédea livre já foi dada. A gente quer um animal na toada, né? A gente quer um animal na toada. Se a gente for colocar, eu vou traduzir mais ou menos para quem está acompanhando, porque às vezes a gente está falando um pouco técnico, a pessoa não está entendendo. O que o Ítalo está querendo dizer, se eu estiver errado, você me corrige, tá, Ítalo? O que o Ítalo está querendo dizer é o seguinte: não tem que fazer aquele bolo para a tropa começar a sapatear na pista e depois virar um alvoroço. É isso aí? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Eu acho que tem que manter a dissociação, tem que manter a cadência, mas com qualidade de movimento, né? E sem correria. O que é amplo mesmo. Um exemplo, quem acompanhou a prova do comandante Alfar, ele na toada dele, ele distanciou do grupo. Ele não correu, ele não aumentou a frequência, ele não apavorou, ele foi aquela marcha bem próximo do clássico, rolada, ampla, cadenciada, e foi distanciando. Então, assim, pra gente que vem acompanhando a raça de outras épocas, eu apaixonei com aquele cavalo ali. Naquele termo de se fosse só você, né? Porque aquele cavalo, para mim, nos últimos 10 anos, eu não vi um cavalo andar daquele jeito. Você me perdoe os companheiros, mas olha, eu não vi um cavalo andar. Vamos perguntar, pessoal. Pessoal, alguém lembra de um cavalo andar igual o comandante Alfar andou? Porque eu não lembro. O cavalo deu show.
Isso aí. Fica na cabeça da gente, não fica? Com certeza. É porque quando a gente busca, é muito simples. Movimento anterior, estabilidade corpórea, estilo, trem posterior, dissociação. Entendeu? Aí a turma fala, Ítalo, mas ele é lerdo. Peraí, ele é lerdo ou ele é novo? Ou ele é júnior? Ou ele está competindo uma prova de master. É um cavalo júnior competindo com master, com cavalos que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos de sela. Então ele não tem obrigação de sobrar energia. Né? Então tem que ponderar. Eu acho que ele fez foi muito, na verdade, né? Fez foi muito porque é uma prova longa. Eu costumo falar hoje, que a turma não presta atenção, até para a turma prestar atenção aí, gente. O campeão dos campeões nacional de marcha é a prova mais difícil de apresentar um cavalo. Por quê? Porque não tem seletiva, aquela pré-seletiva que tem nas categorias. Por quê? Porque divide ali, você pega uma categoria de 24 animais, 12 roda, 12 para. Depois 12 roda, 12 para. Depois roda, para. Depois roda de novo, para. Então você toma o ar. Né? O campeão dos campeões não, é 14 cavalos de marcha, mais os de morfologia, mais os reservados, né? Os árbitros vão montar nos 14, mas depois eles têm que descer e você continua rodando para classificar, para depois alinhar os 14, para classificar os de morfologia. Então, assim, a prova ela é o tempo todo, ela não tem como diz, uns 5, 2, 3 minutinhos ali para tomar o ar, né? Igual a prova convencional tem, né? Então, por isso, muitos cavalos foram prejudicados por esse tempo, inclusive um deles foi o Ulisses Meaípe, na minha opinião. Se fosse uma prova diferente, ele poderia ter sobressaído. Então, falei. Aqui é ao vivo, você pode falar o que você quiser. São 8 horas e 55 minutos, estamos hoje no Marcha Viola com o Ítalo Bretas. Você pode escrever, mandar sua pergunta aqui, ele vai tirar dúvida. Agora ele vai tirar dúvida. Mas eu tenho muita dúvida que eu queria tirar com você, e a gente que já fez pista sabe como é que é o negócio. É complicado. Quando você fala de nacional, quando você fala assim, eu vou na exposição, você pode ir. Quando você fala, eu vou na nacional, tudo muda. O nome já muda, você sabe disso. E quando você monta e leva o animal, aí que muda 10 mil vezes mais a cabeça. Você passa fome, você passa sede, você tem frio na barriga, e ali, como diz, você esquece o que está acontecendo no mundo. Você já teve essa sensação? Como é que foi a primeira sensação sua montado dentro do Parque Olivar de Andrade? Uai, eu, na verdade, a primeira vez que eu pisei dentro do Parque da Gameleira, eu era muito novo, eu fui correr prova funcional. Não existia ainda aquelas pistas lá, o Espominas, a pista de areia, ela era sentido, onde que fica a selaria ali, ela não era no sentido para o estacionamento, para o Espominas, né? Ela era o contrário. E eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu pisei, que foi muito emocionante, porque eu vim subindo, a rampa, vim subindo, onde que fica a selaria, e eu devia ter uns 15 anos de idade, e à medida que eu fui subindo, eu fui topando com aquele gramadão. E deve ser a mesma emoção da turma que vai no Maracanã, ou no Mineirão. A primeira vez, que eu nunca fui, porque eu não sou muito do futebol, mas deve ser a mesma emoção. Na hora que você chega ali, que vê aquela arquibancada, aquela energia toda. Então, na época, eu ainda não corria, eu não competia na marcha. A primeira vez que eu fui, já me deu emoção, assim, de outro mundo. Que eu olhei ali, parecia que eu era mais novo, então parecia que tinha 3 campos de futebol dentro de uma pista só. Né? Achei que o trem mais maravilhoso do mundo. E era à noite ainda, muito bem iluminada. Então, foi uma emoção realmente muito diferente e indescritível. E a primeira vez da Nacional, como se diz, se o camarada não for do perfil muito bom, ele caga na calça, viu? Ele caga na calça. Se ele não for, se ele não tiver um coraçãozinho já mais condicionado, né? A vantagem que eu costumo falar que antes de ganhar, eu aprendi a perder. Eu perdi muito. Pra você ter ideia, eu nunca ganhei um mirim. Nunca ganhei uma prova social, nunca ganhei um mirim nas poeiras, nas regionais, quando eu era mais novo. Eu corria prova de tambor, ganhei prova de tambor, bastante campeonato, até na época, no amador principalmente, a gente chega a ganhar uns 100 campeonatos de tambor, né? E tem os troféus todos aqui hoje, os troféus antigos, que é de caneca e tal, mas
No Mirim eu nunca ganhei nada. Nunca ganhei. Inclusive, meu menino já foi esporinha de ouro na gameleira. E coisa que eu nunca ganhei nem segundo lugar na poeirinha. Né? Então, assim, eu perdi muito. Eu nunca deixei de competir. E eu competia para ganhar medalha. Que tinha umas medalhas de participação na época, que a região nossa dava. Sim. Então, eu enchia lá em casa de medalha. Então, eu falo que eu aprendi a perder. A partir do momento que eu aprendi a perder e aceitar, eu comecei a ganhar. E aí, eu não tive muito problema na primeira nacional em relação a dar essa dor de barriga, não, sabe? Mas eu na verdade, eu nem acreditei. Porque eu já tinha fechado com o Paulinho para ir para o Rio Grande do Sul, e eu não acreditava que a Lanterna poderia ser campeã, e muito menos campeã das campeãs. Porque eu fiz 4 exposições com ela seguidas, e fui reservado campeão dos campeões com ela. Eu fiz com ela 7 Lagoas, eu fiz com ela Lagoa Santa, 7 Lagoas, Volta Redonda, e uma exposição do Rio, lá no Paranapendi, onde que foi o CBM no Rio. Eu fiz 4 exposições com ela e fiz 4 reservados campeão dos campeões com ela. Né? E aí, 2 eu acho que foi até com o Marcinho, chegou na Nacional, ela ganhou na categoria e voltou a ser campeão dos campeões. Então, assim, eu na verdade até hoje eu não acredito. Até hoje eu não acredito, porque assim, era muito novo. Era muito novo. Então, e você fala assim, parar para pensar, e aí? Falar, rapaz, não sei. A ficha só foi cair anos depois, né? Não, hoje que eu penso e paro. O tanto que a gente aprendeu, o tanto que o cavalo evoluiu. Você imaginar, pô, eu ganhei com a Lanterna lá atrás, eu acho que nem sora tomou. O Wander melhorou a dieta dela na véspera da Nacional, porque o Wander plantava milho, o Wander gostava de fazer ração. Isso. Né? Eu já fiz muita ração, melaço, aveia, e já misturei ração demais, e trigo, e 2001, peraí, 2001 você estava no Wander. Isso, foi quando eu fiz a primeira Nacional com a Lanterna. Tá. Que foi a primeira. Não, então, você estava no parque, então, porque em 2001 ele levou a gente, nunca vou esquecer isso, até eu não sei se ele está assistindo com a gente, em 2001, ele chamou eu e o Arthur Fouquet para poder conhecer a tropa dele. Só que acho que você não estava, porque você estava no parque, né? Estava no parque, você não devia estar lá no ar. E nós vimos a tropa, a hora que eu vi o Federal, eu vi que a produção, eu vi o Faraó ainda era vivo, eu falei, gente, nós estamos muito atrasados de tropa. Eu falei, nós estamos muito atrasados. Quando eu vi a tropa do Wander, eu falei, puta que pariu, o que é isso? Porque realmente, para aquele ano, 2001, desculpa, você vê a tropa do Wander e vê a tua tropa, eu falo, estou muito atrasado. Eu tinha 10 egos, eu falo, tem 2 boas. Eu achava que eu tinha 10 egos boas, eu falei, só tenho 2. E eu vendo aquela tropa dele. Quando você via o Federal de perto e via a produção dele, você sabe que era de encher os olhos, né? Já era muito boa para a época, né? Muito boa para a época. Isso. Muito boa. Então, assim, eu ganhei com a Lanterna com muito pouco recurso, mas muito pouco recurso mesmo. Só que era aquela diferença. Nós passamos na seletiva, ela já tinha um temperamento que ajudava, ganhamos com ela na categoria, mas no campeão dos campeões era 5 egos naquela época. Então era muito mais tranquilo do que hoje 14, que é o que eu comentei, né? O campeão dos campeões hoje é a prova mais difícil da Nacional. Por quê? Porque você pode ser o favorito, mas você tem que fazer a prova. Você tem que terminar a prova. Então a estratégia é totalmente diferente. Você ganha a prova da categoria suave e o campeão você tem que fazer muita diferença, porque quem ganha, a resistência ali faz muita diferença. Ela sobressai, e sobressai muito, 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 faz muita diferença. Pista. Se a gente for falar 15, 18 anos atrás, o recurso era pouco, o preparo era diferente. Hoje tem gelo, piscina, tem mais o quê? Tem tudo que você possa imaginar. E você vem de uma época que o negócio era rústico mesmo, né? Que a gente fazia cavalo, que era aquele negócio? Era areia, grama e comida, não tinha mais nada. Ou eu estou errado? Comida mais ou menos, né? É igual eu tô te falando, né? A gente fazia ração e às vezes um dia que a gente tava com mais boa vontade, acaba que a gente temperava ela um pouquinho mais ou um pouquinho para menos, né? Então era muito sofrido. Eu lembro o pessoal aí mesmo, do Beto Meirelles, Josino, eles fazendo ração e colocando alfafa na ração ainda, dava uma ração de proteína muito boa, né? Eles moíam o Lael também, eu acho que fazia essa ração também, moía alfafa e misturava e dava uma ração muito rica de proteína e balanceava mais.
mas mudou 1000%. Hoje, né, um pouquinho que você falou aí, o que você falou é muito pouco. Hoje tem quiropraxia, hoje tem acupuntura, hoje tem XYZ de recurso para claudicação, etc, etc, etc. Né? Hoje tem, como diz, os grandes áreas, ferrador especializado, ferrajamento de tudo quanto é tipo, equipamento de ferradura de tudo quanto é tipo, né? Então, assim, a evolução foi enorme, foi enorme. O grande conflito que eu acho que aconteceu, para também dar condição para essa turma toda trabalhar, ainda é o desentendimento do treinador, a falta, às vezes, de conhecimento real do indivíduo que ele tem, ele realmente aprofundar no cavalo que ele tem, para ele fazer um treinamento específico para aquele indivíduo e não vir a perder ele. Quando eu falo perder, é o quê? Ele começar a sentir dor. Que é impressionante, gente. Um cavalo começou a sentir dor, você pode ter o melhor veterinário do mundo. Seu cavalo nunca mais vai ser o mesmo. Enquanto ele não zerar realmente a dor, assim, mesmo se ele zera, ainda sempre fica uma sequelazinha. Você não consegue chegar nele no ponto. E eu tô te falando... Eu vou te interromper, porque eu preciso que você, dentro da sua linha de pensamento, você me ajude numa colocação. Eu falo todos os dias aqui, até te interrompi, porque você vai complementar teu pensamento, fica tranquilo. A gente fala muito aqui que, graças a vocês, eu falo, Ítalo, Teteu, Lucas Lira, Queijão, Alice, muitos aí, nós conseguimos sobreviver às pistas do cavalo. Por quê? A mão de obra hoje ela é muito complicada no cavalo. Vamos dizer assim, o cara começa a criar cavalo, ele não tem o peão, quando ele tem um cara que gosta de cavalo, o cara não sabe andar. Aí ele cata uma pessoa que acha que sabe andar a cavalo, que aí é o grande problema, né? O cara acha que sabe. E acha que ele vai fazer uma poeira, vai fazer uma copa, e o cavalo vai para a nacional. Ele não vai. Ele não vai. Você andando no cavalo 2 vezes por semana, o cavalo não vai. E eu tenho dito aqui com criadores, já passou por aqui comigo, o Paulinho Lobo, o André Quadros, o Saque, o meu querido amigo Roberto Naves, e a gente fala sempre, bate na mesma tecla. Hoje, pista não é brincadeira mais. Se você não tiver cavalo e cavaleiro na mesma sintonia, você esquece. E não é qualquer lugar que a gente pode chamar centro de treinamento de cavalo. Por favor, eu queria que você comentasse em cima disso, meu amigo. Você tem um conhecimento sobrando para isso. Eu vou te dar um exemplo. É muito simples, né? É muito simples. Primeiro, a gente faz tudo que tiver de ser feito, bem feito, 1000 vezes, repetidamente bem feito, buscando a perfeição. Porque eu acho que a perfeita é só Deus. Abaixo de Deus a gente tenta chegar próximo, né? Depois disso tudo, bem feito, de suar a camisa e mínimos detalhes, ainda tem um fator sorte. Que aí é quando o universo conspira a favor. Quando você entra na nacional e vai terminando a prova, que você olha para os companheiros e você perde seu cavalo, e seu cavalo te atende, que você chega a rupiar e fala assim, sobrei. Sabe? Então, assim, primeiro, a gente tem que fazer o arroz e feijão, que esse é o mais básico e essencial para tudo, né? Depois, dar a condição, eu acho que o criador, o criador, o expositor, no caso, né? Não o criador, no caso aí vai ser o expositor. Ele não pode medir esforços, né? Para a sua equipe, para o seu treinador, para o seu cavalo. Mas o mais importante, o treinador, ele tem que estar 100% envolvido. Ele tem que estar 100% envolvido. Você pode olhar os grandes profissionais, os grandes competidores do mundo, em qualquer tipo de competição, natação, vôlei, basquete, futebol, automobilismo, e qualquer tipo de competição, os fenômenos, os diferenciados, eles não fazem outra coisa a não ser isso. Eles dormem em cima do cavalo, eles acordam em cima do cavalo. Quando eu falo em cima, é monitorando, é pensando o que eu posso melhorar, medo de dar errado, medo do cavalo sentir, medo do... Tipo assim, tem que ter medo. Quando eu falo medo, gente, né, não quer dizer que eu sou fraco, não. Eu estou tendo medo, porque eu falo a palavra medo, para não falar o receio, porque muita gente, na verdade, é receio. A gente tem receio de errar, né? E muitos dos casos hoje... os competidores estão errando pelos excessos. Porque são muitas variáveis e muita informação.
né? Então, é excesso de suplementação, porque você bota energia demais no seu cavalo, aí o seu cavalo começa a passar, aí o que você tem que fazer? Aumentar o treino, o aumento do treino aumenta o desgaste, e aí, por conta do excesso de nutrição, desencadeou uma energia para mais, você teve que trabalhar para mais, gerou uma lesão que não ia gerar se caso você tivesse dosado essa alimentação lá atrás. Como que a gente sabe disso? Vivendo. Não tem receita de bolo, entendeu? Você tem que viver, você tem que conhecer sua tropa. Se você não tem experiência, contrata um consultor que tem um pouco mais de experiência, né? Um auxiliar, ou busca um amigo, né? Que tem um pouquinho mais de experiência. Olha, eu tenho um cavalo que acho que chega esse ano. Vem cá, olha para mim, me dá uma dica. Você que tem mais experiência que eu. O que você acha? Realmente eu estou enxergando... E você, o que ele está falando, o que o Ítalo está falando, eu vou interromper porque é o seguinte. Por várias vezes, eu já liguei para ele, você lembra disso, né? Eu já liguei para ele, falei, Vitor, estou com um cavalo assim, animal de cliente. Manda um vídeo, alguma coisa. Isso, manda um vídeo, aí o Ítalo fala, eu tenho que ver se ele tem potencial, porque senão o cara vai gastar com um bicho que não vai virar, e eu não vou querer gastar o meu tempo, nem o dinheiro dele com um bicho. Eu acho isso muito interessante, porque mostra o quê? Que a pessoa está sendo honesta. E o Vitor várias vezes já falou isso para mim, Marco, manda o vídeo, se o animal for bom e tiver potencial, porque eu tenho que pegar bicho, que eu vou fazer o meu nome e o nome do cara. Eu pego um bicho aqui, o cara vai me pagar não sei quanto por mês, o bicho não vai virar. Só que muita gente não faz isso daí, por isso é problema, né? Muita gente não faz isso, né? Outra coisa, também que a turma, infelizmente, o criador, ele não aceita, né? Que o cavalo não vai chegar. E tem um negócio muito bacana, hoje tem um negócio muito bacana, que vai começar agora, ó. Nós estamos aqui, meados de agosto, a partir de agora vai começar a nascer a potrada. De hoje até o final da estação, vai nascer milhões de craques. Vai. E vai nascer craque, desmamar craque, crescer craque, e no dia de montar, esse animal não vai sobressair no treinamento. Não vai. Entendeu? Isso acontece 1 milhão de vezes. Acontece e vai acontecer. E o craque, infelizmente, vai ser o craque do redondel, vai ser o craque do puxado, que a turma fala, ganhou puxado e não ganhou montado. Claro, gente, o desempate do puxado é muito simples. O desempate do puxado é a morfologia. Às vezes esse cavalo não é o expert no andamento. E ele ganhou 1000 exposições, inclusive nacional, grande da raça e tal, mas ele nunca foi expert no andamento. Ele era expert na morfo, ele era o melhor animal realmente na morfologia. Sim, e ele sobressaía com o treinamento, na marcha, e naturalmente, às vezes, ele não vai conseguir fazer isso da mesma forma quando montar. Né? Então, são várias variáveis. Então, o criador ele tem que começar a entender um pouco mais essas variáveis, e até o próprio usuário, quando compra um potro muito bom, que tem que apostar, porque é só apostando, né? E tem que torcer para esse animal realmente sobressair quando for treinar, quando for domar, né? A verdade é que eu falo que o campeão, ele é um animal que me dá condição de ser trabalhado. Não necessariamente vai ser o melhor animal, que nasceu melhor, que desenvolveu melhor, mas na hora H ele não conseguiu. Inclusive, o Bad Boy não, o Demolidor Tandy foi um. Na época o Abrigo estava em alta, o Abrigo D2 estava em alta, o Favachistã em baixa, o Danilo tinha uma preferência para um filho do Abrigo, e o filho do Stan sempre ficou no segundo plano. O do Abrigo não virou, o do Stan sobressaiu, vindo a ser campeão e campeão dos campeões. Né? Então, assim, são muitas variáveis. Da mesma forma, o seu Chico Tandy, que veio a ser campeão dos campeões do macho picado. Ele comprou um embrião de batida, na verdade, nasceu um cavalo puro de picada, ele fez uma parceria com ele, já desde novinho, para ver o que dava, mas nunca deu aquela ideia assim, esse vai virar o meu campeão. Naturalmente aconteceu, entendeu? Porque o foco mesmo dele era outro, né? Ele não tinha o foco na picada ainda, igual tem hoje, né? Hoje ele já está fazendo um bom trabalho na picada, né, o Arastande, mas na época não tinha. Você comentou uma coisa bacana, semana passada com a Ito, sobre a valorização do cavalo de sela, que acabou no mercado, né? Você virar hoje, por exemplo, você me ligar hoje, hoje eu tenho a procura de um cavalo preto, ou pampa de preto, por uma criança. Pode ser até comum, mas tem que ter média idade, ele tem que ter média idade, mas tem que ser marcha picada,
ou a marcha mais voltada para o centro, que é um cavalo mais molinho. Tem que ser um cavalo de confiança para criança. Pode ser até comum. Eu não achei o cavalo ainda. E não vai achar tão fácil, né? Como é que faz? Não vai achar fácil. Então, nós não temos hoje, nós não temos hoje cavalo de sela para suprir, que eu acho que, eu já falei isso tanto para a chapa da Cristiana como do Antônio, que o nosso maior chavão hoje chama-se cavalgada. É através da cavalgada que você vai trazer criador para a raça. E quem monta, querendo ou não, ele aproxima da raça e vai querer criar. Pista é uma coisa muito bonita para a gente que gosta. Agora, o cara que vai na Nacional quer andar a cavalo. Aí onde que ele vai? Ele não vai na pista grande, ele vai lá na pista de areia, você concorda? Sim, sim, com certeza. E mais, a turma fala muito de premiação. Eu acho que a grande saída para o Mangalarga Machador, da tropa do meio para baixo, até a tropa de ponta, que vamos dar um exemplo, um cavalo que ele é muito bom de ação, de prova de ação. Se você criar a prova machador ideal, no ambiente de prova, realmente, no ambiente de prova, onde que vai julgar a marcha, a morfologia e a ação. E a ação, ela vai ser uma nota maior. Você julgar isso fora da pista, lá que já tem, né? E dar uma premiação boa, que seja de moto, que seja valor em dinheiro, e começar a premiar 3 tambor, 5 tambor, 3 tambor, 5 tambor, baliza, manabilidade, as provas todas do quarto de milha. Julgar no Mangalarga Machador com premiação, eu tenho certeza que todos os grandes treinadores de quarto de milha vai ter uma galarguinha lá para vir na Nacional do Machador ganhar os prêmios nossos. E aí vai começar vários outros e outros e outros e outros e outros. Então vai ser aquele animal que não deu para pista, para marcha, é um cavalo bom de perna, bom de temperamento, um cavalo inteligente, ele vai correr prova. E aí começa a aquecer o mercado, né? Que a gente já tem um método. A gente já tem um método de avaliação do nosso cavalo de marcha que já virou cultura, então não tem que inventar muito, sabe? Eu acho que não tem muito que inventar. Eu acho que você está falando aí é uma coisa interessante, porque nós temos a prova funcional hoje dentro dos julgamentos, que para mim eu acho que é uma prova, eu vou te usar a palavra light. Ela é light. Por quê? Vai fazer ali o percurso, vai saltar, vai fazer o tambor e tal. No começo dessa prova, eu lembro que muito cavalo não fazia. Isso aí eu lembro que muito cavalo não fazia. Mas ainda acho que é uma prova light. Só que assim, devido aos espaços das exposições, você não tem como ampliar isso. E é um pouco difícil também. Você concorda? Sim. E a prova, ela é light, mas ela é muito técnica. Se a turma começar a dar ênfase realmente à prova. Eu vou te dar um exemplo. Você já para em estação. Da estação para a porteira, aí, vai ser um passo reunido ou um passo livre? Tanto faz. Mas vamos supor, eu quero um passo reunido. Porque você vai chegar na porteira e vai fazer uma rédea direta de oposição e uma mestra da garupa, que é a mestra da garupa, e uma perna que desvia. Ou seja, eu quero que meu cavalo chegue de frente e simplesmente cruze o posterior. Então, quer dizer, você já avalia o cavalo em estação, o cavalo em passo reunido e o efeito de rédea, que seria a rédea direta de oposição, que é a mestra da garupa, onde você vai atuar com a perna que desvia. Ponto. Aí eu vou abrir a porteira. Passei a porteira. Na porteira ainda, eu vou fazer com a rédea contrária, na verdade, onde que eu vou ladear o meu cavalo. Às vezes eu nem preciso aplicar o efeito de rédea. Com a própria perna, eu vou dar esse comando, o meu cavalo ladeia. Então, só na porteira eu já avalio, estação, passo reunido, rédea direta de oposição, mestra da garupa, perna que desvia. Abri a porteira, eu estendo o meu braço para ter espaço, ladeio o meu cavalo, só na porteira. Ali eu já dou um comando onde que ele vai cruzar as patas. E da mesma forma que ele saiu com a garupa, agora que eu parei ele na estação, eu vou sair com as patas. Eu faço quase uma pirueta, quase um quarto efeito de rédea, né? Então, pensa bem, se eu for levar dessa forma, né, que eu estou falando, do jeito que eu estou narrando, o meu cavalo está parado, fechei a porteira, eu estabilizo a garupa, eu cruzo a mão para mim entrar na baliza.
Aí eu vou começar a fazer a serpentina. Da mesma forma, vou usar corpo, vou usar perna, vou usar encobertura, vou usar reunião, vou usar equilíbrio, reunião de novo, vou saltar, então eu vou dar impulsão. Então, assim, vou entrar de novo para a troca de mão no tambor, vou parar de novo na estação. Então, assim, são muitas variáveis. Só que tem que avaliar a prova simples com muita técnica. Tem que dar o valor que ela merece. Entendeu? Se der o valor que ela merece... Mas eu acho que, assim, eu acho que já deveria... Eu acho que a tua linha de pensamento está corretíssima. Mas eu acho assim, nós temos que dar mais valor à funcionalidade do cavalo, como você disse. Por quê? O principal do cavalo é isso aqui, ó. Então, se não fosse avaliar um cavalo de boa índole, de bom cômodo, estou falando na prova funcional, boa índole, bom cômodo, que marcha, os árbitros julgam já na marcha ali o quê? Rendimento, regularidade, estilo, se o cavalo tem bom diagrama, isso já está sendo julgado ali. Agora, na funcionalidade, é que eu sempre falo, o cavalo tem que ser, acima de tudo, um cavalo bom para se fazer tudo. Não existe isso. Eu não sei se você acompanhou algumas lives do pessoal de Cruzeiro, que ele fala assim, cavalo antigamente, se não servisse para caçada, nós capava e jogava fora. Tinha que ser bom. Hoje o nosso cavalo é o seguinte, você não pode andar ali, você não pode andar aqui, e tal, que o cavalo vai ficar machucado e não vai servir. Ué, mas então esse cavalo só serve para ir na pista? Vamos lá. É um pouco complicado. Você lembra da prova do sábio? Há muitos anos eles faziam. Dentro d'água, subia morro, tinha um cross-country. Então, isso aí para mim, na minha visão, posso estar errado, é o nosso cavalo, ou não? Não, com certeza, com certeza. A única coisa que eu discordo é que, igualzinho o carro, a gente tem que ter o off-road e tem que ter o sedã. Entendeu? Eu acho que aí entra de novo o conflito da seleção. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, o cavalo de tração, a mula de tração, ela tem que ter ossatura mais fina ou mais grossa? Naturalmente. Que tem que ter? Uma pergunta aí para você e para a turma de casa. Um cavalo de tração, ele tem que ter ossatura mais fina ou mais grossa? Ué, mais grossa para poder puxar, né? Ou não? Ok. Então ele vai sustentar peso. Por ele sustentar peso, ele tem que ter ossatura mais grossa. Então o cavalo de sela e a mula de sela, eu estou dando exemplo da mula porque a turma fala, a mula boa ela tem que ser descanelada. Ela tem que ter canela de viado. Canela de viado. Aí o que acontece? Beleza. Aí vem a linha de um cavalo muito bom na nossa raça, que ele afina realmente, os animais dele têm uma predisposição a mancar. Onde que está o erro? Na minha opinião, não é pela canela fina, não é pela ossatura fina. Eu acho que é uma série de detalhes que realmente estimula esses filhos a claudicar. Por exemplo, se ele tem uma canela mais fina e ele é extremamente dissociado, se o treinador aplicar um treinamento onde ele vai gastar mais esses membros dissociando e o tempo todo marchando, vai voltar no simples fato da ler. Sim. O esforço, né, repetitivo ali que vai gerar a lesão. Isso. Então o que a gente tem que fazer? Esse animal que nasceu com essas canelas mais finas, que naturalmente o tendão vai ser mais fino, a bainha do tendão vai ser mais delicada, a castilagem vai ser delicada, que é tudo proporcional. Não tem como ser diferente. Sujeito a claudicação e sujeito a lesão e tal. Teoricamente, sim. Agora, vamos criar numa terra boa dessa de São Paulo aí, vamos mineralizar ele bastante, vamos submeter ele a uma alimentação hiper, né, em cálcio e aminoácidos, e vamos treinar ele o suficiente. Às vezes eu tenho que galopar mais o meu cavalo do que marchar, porque a marcha já é dele. Entendeu? A marcha já é dele. Então, assim, eu acho que esse conflito de entendimento que realmente vem essas lesões, e aí ocorre esse fato que você falou assim, ó, se meu cavalo não der para galopar, eu não quero. Isso depende da ótica. Depende da ótica. Então, se a gente tem o cavalo sedã, a gente tem o off-road, a gente tem até o cavalo de carroça.
E qual o problema? Sim, nenhum. Entendeu? Eu acho que o que precisa é a gente ter mais modalidades para a gente girar essa tropa. Para a gente girar essa tropa. E aí sim, a gente fazer realmente a diferença no mundo. Igualzinho o quarto de milha fez. O cavalo quarto de milha lerdo, o lerdo que nem arranca, ele tem 1000 funções. O bonitão que nem anda, vai para conformação. Ele é um cavalo só de conformação. Né? O cavalo de estouro. Vai para vaquejada, vai para corrida. Entendeu? Aí o cavalo de corrida já trouxeram para o tambor por conta da indústria do tempo. Né? Já começaram a mesclar aí. Então, assim, o pessoal é inteligente. O que a gente precisa fazer? Copiar as coisas boas e começar a criar função para o nosso subproduto. Você falou uma função, eu vou te dar um exemplo. A primeira exposição do quarto de milha que eu fui, eu trabalhava eu era da Tortuga, e eu fui em Bauru, que você conhece, essa exposição chamada Porto do Futuro. E quando eu cheguei lá, tinha 250 animais, eu não consegui ver todas as provas, porque tinha muita prova do quarto de milha. Igual você falou, era muita prova. Gente, e é muita prova. Aí eu fui lá, mas como machador nós só temos 2, morfologia e andamento. E o resto? É isso que você está falando, eu estou errado. É mais ou menos isso, né? Com certeza. Tem que ter vários eventos acontecendo no mesmo momento. Porque cada um vai para o seu segmento. Entendeu? E aí o subproduto, ele vai ser diluído. Né? O que vai ter de cavalo sendo castrado, o que vai ter de supostas receptoras voltando para as pistas para competir, porque são boas de função. Né? Outras linhagens que às vezes estão adormecidas vão voltar, vão buscar novos acasalamentos, porque tem predisposição, né? São cavalos mais rústicos, né? A gente poderia estar citando alguns, mas não vem ao caso, mas tem várias linhagens aí que tem essa predisposição, e aí separa o joio do trigo, ó. Esse é sedã, esse é off-road, esse é tração, e vamos girar, porque nós temos esse mercado. Ô, Ítalo, você sabe que nós já temos esse caso na raça, né? Antigamente, eu não sei se você vai lembrar disso, da Nacional, eu cheguei a participar dessas provas. E tinha a prova do fazendeiro, a prova do cavaleiro, até o Sérgio Mesquita fazia, a gente fazia isso há muitos anos, dentro da pista da Nacional, não era na pista de areia. Você lembra dessa prova? Você fazia essa prova, não fazia? Não cheguei a competir não, mas lembro sim. Eu lembro vagamente, mas lembro. Então, isso acabou. Agora você fala assim, como é que você vai fazer uma prova dessa hoje, julgando cavalo, das 7 da manhã até as 3 da manhã na Nacional? Não tem condição de fazer isso hoje, é mais complicado. Mas os eventos regionais têm condições de fazer. É diferente, você não acha? Com certeza. Tem que começar, na verdade, criar uma nova cultura e desenvolver, mudar os hábitos. Né? Criando uma nova cultura e mudando os hábitos, eu acho que dá para a gente ajustar sim. Que tem que criar essa cultura, que isso é questão cultural. Que hoje o nosso cavalo é igual, vem outras pessoas de outras raças e para ali na beira da pista tomando chopp. E aí, só fica rodando assim mesmo? E a gente ama isso. A gente gosta disso. A gente ama isso. Mas não tem emoção não. Não, mas dá para você ir lá tomar 3 chopp e voltar. Que ainda não acabou não. Tipo isso, né? Bate papo, toma o chopp e volta que ainda dura. Mas assim... É nossa cultura, eu acho que tem que até que respeitar, da mesma forma que a questão do passo fino, né? Que passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá, né? Então não tem muito, se você precisar às vezes de um passo fino para você andar, fazer um cavalo, não vai fazer. Porque eles, como se diz, eles destroem o cavalo para fazer aquilo ali, o sapateado, que é a cultura deles, né? Que é a cultura. Então, assim, nós temos a nossa cultura, acho que nós temos que defender ela cada vez mais. Realmente, igual os gaúchos, igual a turma do Éster, né, a turma do quarto de milha, né, o próprio Passo Fino, né, a gente, cada dia mais, a gente tem que reforçar a nossa cultura. Eu acho que o nosso cavalo é muito grande para a turma ainda não ter reforçado a cultura do manga larga machador. Aí, o que falta? Acrescentar a função. Realmente valorizar a função e colocar mais função. Não mexer com a parte de pista, porque a parte de pista já é concreta. Todo mundo que cria manga larga machador é por conta daquela pista. Mas buscar novas saídas, novos horizontes e agregar outras pessoas. Né? E é muito simples, é muito barato você ter um cavalo treinando para 3 tambor, para baliza, para 5 tambor. Né? Principalmente que o nosso cavalo ele não vai concorrer
do nível do quarto de milha, vai correr dentro da realidade dele. Então, naturalmente, fica para todo mundo aí fácil de adquirir e de manter esse cavalo. Mais ou menos isso. A realidade do cavalo de sela, ela é tão concisa que eu vou te dar em números. O Ailton estava comigo, até com a gente aqui, dá boa noite para o Ailton, todo mundo que está seguindo a gente. E eu dei um exemplo aí, semana passada na live com a gente aqui. Nós fizemos o leilão no dia 30 de junho, o Tropa de Sela, não sei se chegou a ver. Só cavalo de sela, eu fiz um leilão só de Tropa de Sela. Nós vendemos quase R$500 mil. Só de cavalo de sela. E assim, 40 animais. Eu faço assessoria e o Pedro comigo da Fiel, fizemos junto. E o leilão vendeu quase R$500 mil. Só cavalo de sela. Aonde que uma raça consegue vender nessa cifra só cavalo de sela? Nós conseguimos. Não é porque a média é top, não, porque a média é altíssima. E outra, se eu tivesse 60, eu vendia 60. E hoje, quem comprou fala assim, você tem mais 2? Você tem mais 1? Eu não tenho. Porque hoje não tem. Isso, exatamente. Só que a dificuldade que eu vou te colocar qual que é? Se nasce no criatório hoje 25 animais, 20 fêmeas e 5 machos, o criador, a primeira coisa que quer fazer, não, esses machos são fracos, quero sumir com eles. Não tem espaço para segurar e mão de obra que aguenta para amansar 5 cavalos. Por quê? São 5 cavalos, você tem que esperar descer os bagos para castrar, tem que esperar. Aí eu te pergunto, como que a gente consegue equalizar isso aí, meu amigo? É difícil, né? Não tem como. Eu acho que nós temos muita coisa ainda para a gente, tem muita, como se diz, muito combate ainda, muita luta para a gente definir muitos detalhes que fazem total diferença. O centro de treinamento foi uma das grandes saídas, só que o centro de treinamento ele voltou muito para a marcha, voltou muito para a competição de marcha, né? Hoje, se buscar centro de treinamento da turma do quarto de milha, eu acredito que essa turma do quarto de milha até faça muito bem feito esse trabalho de iniciação de potros. Eu acho que é uma das alternativas que a gente tem, sabe? Porque os centros de treinamento, que hoje são vários, ele está muito voltado só para a marcha, né? Acho que tinha que ter, tipo crioulo, uma prova de abridão de ouro. Isso, freio de ouro. Na verdade, vai ser, não é nem o freio, é que no crioulo, ele tem um bocal de ouro, ele tem um bocal. Eu estou falando abridão de ouro, para a gente treinar um potro, amansar um potro, domar um potro, entendeu? Só para domador. Não é para animal já treinado. É tipo para estimular ter mais domadores. Para aí sim fazer esse cavalo de sela. Entendeu? Mas é um exemplo, uma prova simples. Podia ser o nome abridão de ouro, mas onde que vai ser avaliado? Você abrir uma capa em cima de um cavalo, vestir uma capa em cima de um cavalo, descer, subir de qualquer lado, passar essa capa por cima e vestir, né? Copo de leite, lembra? O copo d'água? Andar com o cavalo, copo d'água não pode cair. Copinho de água, você pegar uma garrafa, servir esse copo de água, né? O cavalo esperar, e fazia tipo uma funcional mesmo, né? Subir, descer um obstáculo. Então, assim, mais para valorizar a doma, e aí você ter um serviço terceirizado para esses grandes aras, às vezes terceirizar essa mão de obra, né? Porque todo mundo mandar esses animais, né? Isso. Porque é uma solução, porque às vezes a turma fica mais focada só na pista, igual a gente realmente fica focado na pista. Eu até gosto muito, na pandemia, eu achei muito bom, porque no começo da pandemia, principalmente no primeiro ano, que acabou as competições, e aí nivelou todo mundo. Não tinha mais o campeão. Isso eu achei ótimo. Não. E a turma veio fazer o quê? Ir para a fazenda, ver tropa, vamos lá ver minha tropa, vamos lá ver a sua, vamos ver a minha, vamos compartilhar. Aí uma coisa que eu fiz muito, e gostei demais, porque eu fui colocar em prática coisas às vezes que estavam adormecidas, foi domar cavalo. Aí eu peguei uma tropinha minha para mexer, para domar, e aí comecei a praticar coisas que tinha, tipo, 20 anos, 25 anos atrás que eu fazia e parei de fazer, por conta só de estar domando para marcha, domando para pista, não domando para outras coisas, não domando para outras funções. Entendeu? Então você para de praticar e aí falou, mas tem variação? Tem sim. Tem muita variação. Por quê? Meu cavalo de marcha ele não precisa esbarrar. Ele não precisa correr no pé.
Ele não precisa fazer nenhuma manobra de rédea. Entendeu? Ele precisa fazer o quê? Parar para me subir, para me descer, recuar, virar para a direita, virar para a esquerda, levar o hábito, carregar o hábito. Que, na verdade, o meu cavalo ele tem que carregar o hábito. Não é o hábito conduzir ele, não. A ideia minha que eu tenho é que o hábito, ó, olhou para a direita, meu cavalo já apontou. Olhou para a esquerda, meu cavalo já apontou. Olhou para frente, meu cavalo alinhou. Isso, quando ele olha, naturalmente o corpo dele já direciona. E o cavalo, instintivamente, já tem essa direção. Por quê? Porque eu ensinei. E aí eu não vou botar um breque nele, eu vou colocar um ABS. Por quê? Porque o hábito vai pedir, quando ele for parar, e ele vai parar gradativamente. Ele não vai parar de uma vez, ele não vai esbarrar. Que é o que a turma confunde. O cavalo... Mas aí vou te fazer uma pergunta. Quando a gente fala isso da pista, jogando um assunto para a pista agora, você já viu muito, eu vejo muito, hoje não muito, né? Já diminuiu. Tem julgamento que o apresentador não tem tanta proximidade, vamos dizer assim, na apresentação, fica segurando o cavalo, o árbitro monta e solta lá, na mão do juiz está andando melhor. Isso também é uma coisa complicada, né, Ito? Naturalmente isso vai acontecer, por quê? Porque o árbitro realmente está avaliando o cavalo, né? Realmente está avaliando. O que eu costumo indicar para a turma quando eu ministro o curso e quando alguém me pergunta? O ideal são 3 fases. A apresentação, que você apresenta, dá as primeiras voltas apresentando seu cavalo no início de prova, aí você tem que conhecer o seu cavalo, para você vai saber se realmente você pode já mostrar o máximo dele, ou se você tem que realmente ir no feijãozinho com arroz ali, para depois no final você mostrar, que aí vai variar de indivíduo para indivíduo. Então tem a apresentação, a fase que você prepara o cavalo para o hábito montar, porque você dá, se você não é o primeiro, e mesmo se você for o primeiro, você já, às vezes, você vai pecar na apresentação, no início, que você já vai estar ali dosando o seu cavalo, que às vezes é um cavalo sanguíneo, o hábito não é um expert cavaleiro, e você vai ter que ali descontrair ele para mais, tirar um pouco de energia para mais, o seu hábito montar e ter uma avaliação melhor. Então, já que você não é o primeiro, você já é de segundo para trás, então você apresenta, você começa a preparar o seu cavalo, que aí vai depender do indivíduo. Quando é um cavalo acima da média, tranquilo. Mas 99% ele entra um pouquinho mais tenso, o momento de prova ele quer criar uma resistência de um lado da boca, ou está um pouquinho mais apático, ou ao contrário, ele está muito sanguíneo, né, que são várias variáveis, né? Então você tem esse tempo para preparar o cavalo para o hábito montar. Aí, se você é o segundo ali, uma prova de 10, 12 cavalos, montou nas primeiras, aí você já vai ter que passar para uma fase onde você vai ter que manter o seu cavalo para o final você realmente apresentar. Isso. Né? Então, tudo vai variar o quê? Do indivíduo. Por quê? Porque muita gente fala da regularidade. Só que o que acontece? A regularidade de prova, ela é muito complexa, principalmente nos dias de hoje, porque depende do nível e da quantidade de cavalo que você tem. Os próprios árbitros hoje já estão condicionados a não esperar que o tempo todo, quando o árbitro está montando, o apresentador está ali, pau, 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 pau. Por eles mesmos, não tem necessidade. Eles já têm essa orientação da associação. Eles já têm uma ideia do começo e já têm uma ideia do fim. Então, se ele manter do começo ao fim, aquela apresentação do começo e chegar no fim, ele já pode falar que a regularidade foi boa ou que ele cresceu na apresentação. Ele começou um pouquinho diferente e terminou sobrando. Que eu até gosto muito dessas provas crescentes, mas às vezes o árbitro vai falar que perdeu a regularidade. Né? Então, são muitas variáveis. Outra coisa bacana que eu costumo compartilhar com a turma é a questão do critério de julgamento. E principalmente quando você vai para a Nacional. Né? Como é que está o tempo nosso aí? Como é que é o tempo? Boa, fala o que você fez. Tá com a lua aqui, ó. Por enquanto, o estúdio é céu aberto, tá com a lua. Pode falar. Se a gente pegar... não vai dar para ver, vai dar para ver aqui, ó. Numa pirâmide. Tá dando para ver. Isso. Primeiro aqui da pirâmide vai ser gesto. Se eu não me engano, a turma de casa aí me corrige. Depois da pirâmide, eu acho que vai ser comodidade. Se eu não me engano, eu acho que é comodidade, o segundo mesmo, de julgamento. Eu acho que é gesto,
comodidade, eu não sei se o terceiro aqui é adestramento. Cadê a turma de casa aí? Pessoal, escreve pra gente, ajuda a gente aí. Vamos lá. Adestramento, ajuda a escrever aí de avaliação? Olha aqui para mim. Vamos lá, pessoal, vamos escrever no Instagram, pelo amor de Deus, vamos ajudar nós. Então, se eu não me engano, é gesto, comodidade, adestramento. Aí eu acho que vem aqui rendimento. É o estilo, não. O estilo desceu. Aí, ó, a turma do matador de rabo ali tá falando que o estilo é 3, viu? O estilo desceu. O estilo desceu pra turma não ficar matando o rabo. Procura aí pra mim, amigo. Procura aí pra mim, ó. Então vamos lá, ó. Eu acho que é gesto, comodidade, adestramento, rendimento. Aí eu acho que aqui que vem o estilo. Estilo, rendimento e regularidade. O Israel escreveu aqui, ó. Estilo, rendimento e regularidade. Regularidade é o último. Então tá na ordem errada aqui, tá faltando mais 2. Regularidade é o último. Então, eu acho que é estilo e com rendimento. Tem um rendimento aqui, né? Gesto, comodidade, adestramento, rendimento, estilo. E eu acho que a regularidade é o último aqui. Não estou certo não, mas é mais ou menos isso. O que eu quero dizer? Aí, vem cá. Aí, ó, pintou aqui, ó. Aí, chegou um celular aqui equipado. Aí, ó, o estilo foi aqui, ó, isso mesmo, ó. Gesto, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui, ó. Primeiro é gesto, segundo comodidade, adestramento, estilo, rendimento e por último regularidade. Eu acredito que hoje o estilo desceu para o quinto. Eu tenho quase certeza disso. Tenho quase certeza. Que por conta dessa toadinha e esses animais mais verticais, eu acredito que eles mudaram aqui para valorizar um pouco mais o rendimento. Eu estou quase certo disso aqui. Que ele mudou a casa para o estilo perder um pouco do peso por conta dessas caudas e o rendimento ganhar peso por conta da amplitude. Entendeu? Que o rendimento é mais ligado à amplitude do que à frequência. Então, para tirar essa frequência, depois não olhar isso aí, consulta isso aí. Para nós, e pode perguntar até lá no Machateca lá. E aí... Não, amanhã você pergunta. Ó, amanhã eles vão estar aqui. Amanhã a Machateca está aqui. Beleza. Então é o seguinte, ó. Como é que é a prova da Nacional? A gente, eu na minha ótica, o Arthur, ele já começa montando antes de olhar o gesto. Ele passa o olho, mas na cabeça dele, ele já tem que montar logo, porque são muitos cavalos para montar. E por conta de tempo. Então, na verdade, ele vai primeiro. No cômodo, na comodidade, onde que ele olha. Na verdade, eu acho que o adestramento aqui, ele tinha que ser um sub-item da comodidade, porque não tem tempo dele avaliar o adestramento. Eu acho que o adestramento, tenho certeza que o adestramento tem que ser avaliado na prova de ação, né? Eu tenho certeza disso, que fica melhor ele avaliado na prova de ação do que na comodidade, porque na comodidade o que ele avaliar? Maciez e condução. Mínimo possível. E não precisa mais que isso. E, na verdade, não precisa mais que isso. Porque nossa raça tem essa particularidade, que é a mais complicada de todas, que o nosso cavalo, 5 árbitros no Nacional tem que montar. Todas as modalidades no mundo, o árbitro não monta. É o apresentador que apresenta e o árbitro avalia só do chão. Então, essa questão do árbitro montar já é um grande boom para a nossa raça. E a gente, e nós treinadores, já temos que ter essa consciência e esse valor. Né? Tanto o nosso treinador como o próprio árbitro nosso, ele já é diferenciado dos demais. Porque ele vai ter que subir no cavalo, empunhar uma rédea e conduzir esse cavalo, que seja um minutinho que seja, mas é um minuto da vida, né? É o minuto que vai dar o campeonato nacional, né? Então é o minuto mais longo. Então, na minha opinião, ele vai primeiro para a comodidade. Isso. Depois, aí ele volta para o gesto. Ele voltou em cima, porque é a hora que ele vai selecionar os 12 que vão ficar. Dos 12, eles vão tirar os 7. Aí eles tiram 7, né? E vão ser os 7 finalistas. E aí, eles começam realmente a avaliar os critérios. E deve ser dessa forma, na minha opinião, tinha que ser. Porque aí você já começa, ó, você começou da comodidade, o segundo item, passou para o gesto, né? Que vai aliar a dissociação ao movimento.
né? Porque o diagrama, essa ideia do diagrama, não necessariamente ele compõe ali, porque o gesto é movimento com dissociação. Você olhar diagrama, você tem que olhar a distância entre pontos. Então você tem que olhar o rastro do cavalo. Não é a distribuição, isso, né? Então a turma fala muito de diagrama. Hoje vamos esquecer um pouco de diagrama, vamos na dissociação e no movimento, que aí vai compor o gesto. Então ele vai no gesto, separou os 7 melhores cavalos de gesto. Chegou na final da Nacional, são os 7 melhores cavalos de gesto. Né? Com certeza, no meio de 20 e tantos, tirou os 7 melhores de gesto. Aí ele começa de baixo para cima. Por quê? O melhor cavalo de regularidade, naturalmente, ele vai estar com um bom estilo. Aí vamos ver se ele tem um bom rendimento, que às vezes é um cavalo mais temperamental, mais encurtado, né? Então ele vai ter uma regularidade bacana, então o estilo dele é bacana. Ele está mantendo, a resistência é boa. Aí vamos ver se ele tem um rendimento, né? E aí vai compondo para chegar na parte da comodidade de adestramento e realmente ele definir. Porque ele começa de cima e joga para baixo no final. Porque aí vai tudo balizar na base da pirâmide, que é a regularidade. Né? O tempo, onde que eu quero chegar? Que o tempo todo, gente, é a base. Aí volta. O bom cavalo de prova, de adestramento, ele já começa da boa doma. Isso. Né? Certeza. Então volta de novo na base. Né? A prova de marcha, quem que vai ganhar? O cavalo que terminar ela, que tem regularidade, que tem resistência, que está aliado à regularidade. Então, assim, o tempo todo a gente vai lá em cima e volta aqui embaixo. Vai lá em cima. Que as pessoas entendem que às vezes eu falo assim, mas esse cavalo é muito machador, perdeu. Não é ser muito machador. O que nós estamos falando aqui, que ele falou sabiamente, o que é? Regularidade. O cavalo começa a prova e termina do mesmo jeito. É isso ou não? Ou até melhor, como eu disse, às vezes faz uma prova crescente, né? Porque não basta só marchar. Graças a Deus a nossa raça está marchando, alguns animais estão marchando até demais, né? E aí perdendo um pouco de equilíbrio, perdendo um pouco de estilo, perdendo um pouco de força, por dissociar demais, né? Então a gente tem que sempre achar esse ponto de equilíbrio, né? Então por isso que a gente começa de cima para baixo, mas o que define no final vai ser a base. Que aí vem regularidade, estilo, rendimento, e aí chega lá em cima no adestramento e na comodidade. E aí se faz o campeão. Né? Então aí esse tipo de conversa tem que ser o quê? Discutida. Né? Tem que ser discutida. Os próprios árbitros, eu acho que a maioria tem essa ideia também, acaba tendo, e instintivamente já faz isso, né? Porque o tipo da prova da Nacional favorece, mas a gente que treina, os criadores, a turma tem que entender isso, né? E outra coisa bacana é selecionar o bom. Se você seleciona o bom, Marco Túlio, acabou o problema. Quando eu falo bom, é um cavalo que não precisa de fazer força nenhuma para marchar. É um cavalo que não precisa fazer força nenhuma para deslocar. É um cavalo nem para segurar. E nem para segurar, né? Nem para frente, nem para trás. É um cavalo equilibrado emocionalmente, né? Se a gente conseguisse colocar conversão alimentar igual gado no nosso cavalo, que eu acho que tem algumas linhagens que já favorecem isso, mas também interfere a criação também, né? A receptora, a gestação, eu acho que já começa desde quando nasce, né? O potrinho já muda essa parte de conversão alimentar, né? E fibra muscular. Né? Porque a gente que é treinador, igual eu que já venho de lá de trás, eu conheço várias linhagens já, que não vem o caso também, a gente não vai falar de nenhuma, porque cada um tem sua particularidade, mas uns têm facilidade de muscular e outros não. É impressionante como é que tem uma fibra muscular diferente, como é que tem uma conversão alimentar diferente. Os mesmos animais comendo a mesma suplementação, a mesma ração, é uma variável imensa de indivíduo para indivíduo. Então, assim, a gente já pode, criadores, começar a preocupar mais com isso e não só com a pista. Porque eu acho que é a pista que atrapalha, às vezes, um pouco. Por quê? Porque se não suplementar, não ganha pista. Se não der isso, não ganha pista. Se não fizer aquilo outro, não ganha pista. Eu comentei da lanterna que, coitadinha, foi comer uma ração boa nas vésperas da Nacional. Porque até então a gente fazia ração para ela, sabe? Então, eu entrei na Nacional vendo a turma toda, com veterinário por conta,
tudo por conta, e a gente na Primeira Nacional sem recurso nenhum. Então, assim, ganhei, mas o que é isso, né? Tipo assim, como eu ganhei, né? Entendeu? Porque a gente tava, mas ganhei, mas bem aquém dos grandes profissionais já da época, né? Porque foi a primeira, então a gente, na verdade, ainda era amador, né? E aí que a gente vai... Eu acho que, assim, o cavalo passa pra gente todos os dias, que a gente tem que aprender muito, tem que estudar muito, tem que ouvir pessoas como você que está lidando com isso há muitos anos. Aí eu falo que é sempre assim no cavalo, e quando a gente nasce, cresce e morre sem entender várias coisas, e o pouco que a gente aprende, a gente passa para os outros ou usa em benefício próprio para atender os nossos clientes. Nós passamos um pouquinho do tempo, e eu quis passar o tempo, porque assim, a tua experiência ajuda a gente a entender esse universo chamado pistas do machador. E eu quero te deixar, nós vamos encerrar, mas eu quero que você coloque para mim o seguinte: qual que é o conselho que o Ítalo Bretas dá, pode passar na noite de hoje, para quem quer criar cavalo e sonha em fazer pista? São duas coisas distintas. Criar cavalo é uma coisa, fazer pista é outra. Qual o conselho e as suas considerações finais na noite de hoje? Para quem quer criar cavalo, vocês têm que estudar sobre cavalo, no primeiro ponto, sobre o indivíduo cavalo, que isso também serve para quem quer treinar cavalo. Você conhecer como funciona o cavalo, como funciona a máquina animal, já dá um salto. Então isso já vai facilitar você lidar com o veterinário, com o tratador, com o transportador. Então você já conhece as variáveis do cavalo, tanto para treinador quanto para criador. Depois, o criador conhecer mais um pouco das linhagens, e olha o mais importante, não ficar preso a elas. Isso. Olha para você ver, hein? Se fosse olhar o gado holandês, que era o gado do mundo de leite, não existiria um girolando. Nunca, nunca. Falou certo, nunca. Porque se o holandês e o giro juntos, você não faz o girolando. Entendeu? Aí você pegava um gadinho bem aquém, que é o gadinho gir. Quando eu falo aquém, moçada, é porque você pega, por exemplo, o Guzerá tem muito mais a carcaça do que o gir. E o Pardo Suíço tem muita mais carcaça do que o gir. Né? Então, poderia ter, como já misturaram nessas outras raças, poderiam ter misturado, mas foram misturar com o gir, que é um gadinho mais exóticozinho e tal, e deu o grande boom para muitos, que é o girolando. Né? O povo morre, mas não vive sem o girolando. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque vocês têm que conhecer de linhagem, aprofundar nelas, mas não ficar preso a elas. Porque a inovação é muito grande, muito constante. Não é o modismo, mas você não pode criar longe da realidade de pista, já que você está ganhando pista. O que você tem que saber, o que é manipulado. Quando eu falo manipulado, é um animal condicionado e é um animal puro. E isso é que é o segredo. Ó, essa linhagem, os animais são mais puros. Essa linhagem precisa mais de treinamento e realmente ganha. Realmente ganha e vai continuar ganhando, nunca vai parar. Porque eles dão condição de ser treinados. Mas eles não necessariamente, às vezes, eles vão produzir. Então a gente tem que entender delas, estudar elas, seguir o momento das provas, principalmente quem quer competir, mas tentar sempre fazer o diferente e acrescentar algo mais. Se vocês têm esse estudo e acompanham, que hoje tem muita informação, vocês vão sair na frente. Então o segredo está onde? Aprofundar e não ficar preso a algumas linhagens ao passado, para quem quer criar. Realmente buscar conhecimento. E o treinador da mesma forma. O treinador ele tem que buscar o conhecimento, mas ele tem que ter um grande filtro. Por quê? Porque tem muita informação no mercado. Tem muitas variáveis no mercado. Tem vários segmentos de ensino no mercado. E aí todos eles têm seus pontos positivos. Mas o pulo do gato é vocês terem sensibilidade para saber realmente o que serve para o seu cavalo. O que realmente vai trazer benefício para o seu cavalo e o criador para a sua criação. Qual cavalo que realmente vai fazer a diferença na sua criação? Não necessariamente vai ser o fator. Não necessariamente vai ser o galante, não necessariamente vai ser o atrevido, e outros, o trilho. Às vezes vai ser um cavalo do vizinho, que vai fazer total diferença dentro do seu criatório, porque ele tem características que servem para vocês, e da mesma forma o treinador que vai
o seu amigo que você já fazia anos atrás, que é o certo para aquele cavalo seu ganhar nacional amanhã. Então, busca informação, aprendam todo dia mais, como se diz, né? Você gosta de falar, uma vida é muito pouco para criar cavalo, né? E muito menos para aprender tudo que a gente tem capacidade, mas tenha sempre do lado o famoso filtro para realmente criar uma sensibilidade para fazer o que for necessário para o seu criatório e para o seu cavalo. É isso aí. Eu quero agradecer muito a todos na live de hoje. Nós batemos um recorde aqui que eu acho que nós não tínhamos batido ainda. E dizer para o Ítalo o seguinte: agradecer muito a sua presença, sabe que eu admiro você como puta do apresentador, tá dando curso, tá ensinando muita gente que eu sei que faz curso com você, já fala para mim, ó, fiz curso com o Ítalo, entendeu? E quero deixar agora as suas considerações finais e meu muito obrigado a você, meu querido amigo. E nós também estamos criando os cavalinhos, viu? Depois vamos fazer uma outra live criatória. Vamos fazer. Não tem jeito de ficar fora não, né? Então agradecer a todo mundo que está nos apoiando, sempre está com a gente. Nós estamos com um projeto novo aí, que é a Jornada do Campeão. A gente vai estar criando vários cursos aí, disponibilizando para o mercado, para realmente conseguir atender e aprender com as necessidades de todo mundo, né, Marco Túlio? Porque o segredo da vida é o aprendizado, né? E que vocês, como eu acabei de falar, nunca deixam de correr atrás, buscar o sonho, mas sim capacitar. O tempo todo capacitar a equipe, capacitar a família e evoluir com isso tudo. Né? No mais, muito obrigado à equipe aí do Marco Túlio, né? Todo mundo que está envolvido direto e diretamente, por estar nos dando essa oportunidade, acreditar na gente, né? Para a gente estar aqui no meio de tantas grandes personalidades que já passaram aqui hoje, mas mais para frente, precisando da gente, estamos aí. Tá joia? Eu agradeço muito. Você vai voltar aqui, agora vai voltar para falar do criatório, tem muito assunto. Nós falamos, eu falo assim, uma live é muito pouco pelo tanto de assunto que a gente tem, mas eu quero te agradecer. Lembrando que amanhã você já está convidado comigo para participar, tem Marcha Tech amanhã, tá? Vai estar com a gente amanhã às 8h30. Quero agradecer a todos, uma live maravilhosa, de muita informação. E o cavalo é isso, nossa raça é isso, é trazer informação, passar a experiência de quem tem para quem pode, quem quer aprender. E cavalo, eu falo sempre assim, é estudar, é conhecer, ter humildade. Dinheiro não faz cavalo, mas conhecimento sim. Em nome de Goiás Botas, Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Machador, eu volto amanhã com mais Marcha Viola, a única live diária da raça Manga Larga Machador. Meu querido Ítalo e equipe, mandar um abraço para toda a equipe que estou aí. Nosso muito obrigado. Amanhã voltamos 8h30 com mais Marcha Viola aqui pela Marcha Brasil Assessoria Leões. A todos obrigado e obrigado nosso Manga Larga Machador. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite.